Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos novamente. Espero que tenham tido um ótimo almoço. Damos continuidade ao Global Agribusiness Forum, uma realização da Sociedade Rural Brasileira, da Tagro, Abramilho, ABCZ e Citrus BR, com a organização e curadoria da Datagro. Começa agora o nosso 9º painel, que tem como tema financiamento e serviços. Convidamos ao palco para moderar os debates deste painel o senhor Renato Sucupira, presidente da BF Capital. Para proferir a apresentação do tema, convidamos ao palco o senhor Oscar Chemerinsky, diretor global corporativo de manufaturados, agricultura e serviços do IFC, International Finance Corporation do Banco Mundial, Estados Unidos. O senhor Marcelo Porteiro Cardoso, superintendente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico do Brasil. Convidamos também o senhor Álvaro Dabos, diretor executivo da AD Corretora. Informamos a todos que este painel terá duração de 60 minutos. Perguntas com identificação, por gentileza, poderão ser enviadas pelos presentes por escrito ou formuladas oralmente ou ainda pelo aplicativo do GAF 2016 para os participantes que estão em outras localidades. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Renato Sucupira. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui presente no fórum, no Global Environment Forum de 2016. Agradecer ao Plínio Nastari por esse convite. E agora, no início da tarde, vamos iniciar com o painel que vai falar sobre a parte de financiamentos e serviços. E esse é um item bastante importante, né? Como hoje nós já vimos aqui na palestra do Otávio, do Bradesco, falando sobre a taxa de juros nos países desenvolvidos, que nominalmente em alguns países ela está negativa, o que de longo prazo isso é bastante preocupante. O crescimento também muito baixo, né? Mostrando que o PIB brasileiro, né, apesar de estar negativo na parte agrícola, ele se mostra ainda positivo, e é onde o Brasil funciona. E esse item de financiamentos está muito relacionado hoje à questão atípica do Brasil, né, não só pelas questões políticas, né, e a questão das turbulências, mas a questão do financiamento. Hoje, o Brasil tem uma taxa de juros elevadíssima, né, e comparada, ela já é elevada pelo próprio número de 14,5, 14,25, mas pela comparação com os países desenvolvidos. Então, o item financiamentos aqui no Brasil tem uma relevância maior do que em outros países, né, principalmente nos países desenvolvidos. E hoje nós vamos ter aqui, né, a possibilidade de ouvir, né, de dois financiadores, né, de renome, um internacional e o outro nacional, e o Álvaro Dabos, desculpe, estou chamando ele pelo nome do irmão, que como é gêmeo, né, mas o Álvaro vai falar sobre a parte de seguros, que também é muito importante, porque todo financiamento requer uma matriz de risco e requer mitigantes de risco. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão de risco, e eu acho que ele vai dar para a gente não só a palestra com relação a mudanças climáticas e o risco ambiental, mas também vai apresentar aqui, como uma grata surpresa que ele falou, algumas soluções inovadoras e que todos estamos muito interessados em ouvir. Então, nós vamos ter o Oscar, do IFC, como foi apresentado, que vai dar uma visão um pouco mais de uma multilateral, onde tem uma presença no Brasil bastante relevante e que é fundamental para que a gente possa entender quais são os
próximos, qual é a visão que o UFC tem em termos de financiamento para o setor de agribusiness. E o meu amigo Marcelo, né, do BNDES, que está responsável lá, é superintendente da área que responde por financiamentos também de agribusiness, e ele vai dar a visão do BNDES. Né? A gente sabe da importância do BNDES, sabe o quanto é relevante a participação do BNDES, e é importante a gente ouvir, né, principalmente nesse cenário novo que está vivendo o BNDES, né, e também no cenário que a gente espera do Brasil. Então, nós vamos iniciar com o Oscar Chemerinsky, e depois... Obrigado. So let me first start by thanking our host, Atagro, and the Global Agribusiness Forum for this kind invitation. And let me also apologize for making my first introductory words in English. I lived here in São Paulo many years ago. I understand perfectly well Portuguese, but I'm a little bit embarrassed of my own Portuñol, and I want to spare you of that embarrassment. So I'll be happy to answer them questions in Spanish. I'm sure you can all understand. So I'm, as was mentioned in the introductory words, I'm very glad that financing is a theme in this Agri-Forum. No, we have, and it's part of the agenda. It would have been very difficult to imagine Brazil's agribusiness miracle, and I think what we have seen here in Brazil over the past 15, 20 years has been a real miracle in terms of agribusiness. It would have been very difficult to imagine that miracle without financing, no, without working capital, without leasing, without trade finance, without foreign direct investment, project finance. Again, we all believe that finance is an integral part of the development of a healthy agribusiness sector. Some of you may be familiar with the IFC. So we're part of the World Bank Group. You may be familiar with the World Bank. The World Bank lends directly to governments with government guarantee, government, state, and for projects in infrastructure, health, education, roads, and agri, but it's government to government. We are part of the World Bank Group, but our mandate is to work only with private sector companies. So we provide financing to private sector companies in developing countries. We share the same vision as the World Bank Group, as IFC. We share the same vision as the World Bank Group as a whole in terms of our mandate, our vision of reducing poverty and helping in the sharing of prosperity, and we do it through the private sector. So we finance, as I mentioned, private sector companies in developing countries, in industries, in infrastructure, natural resources, capital markets, and also in agri. And agri is actually one of the pillars of IFC's investments, our key areas. We have a very strong mandate to help with food security. So agribusiness is at the center of our program. We heard a lot over the past 1 day and a half on economic development, on environmental sustainability. I had extraordinary presentations by different panelists, inclusive development. So IFC's business model, in a way, is a holistic model that takes into account everything that we have heard in terms of what we call the triple bottom line. I'm sure you're familiar also with that concept in terms of environmental sustainability, economic development and inclusiveness, and profitability. So let me try to very briefly explain what we do on the IFC side. I may need some help with the presentation. No, I don't need some help with the presentation. Thank you. So our shareholders are 184 member countries. Brazil is one of our shareholders, as well as the other
183 countries. We have a AAA rating, and this is a very strong comparative advantage that we have, because that allows us to fund ourselves with relatively low-cost funding in the market and pass that advantage to our clients. We have a portfolio of about $50 billion, and on a typical year, we have about $20+ billion in investments. And I will mention in a minute or so what we mean by investment. We finished, actually, our fiscal year ended just June 30th, and it was another record year by IFC in terms of the amounts that we were able to provide for our own account, and also mobilization by third parties. So we have about 2,000 projects in our portfolio, and we operate in over 80 countries. We have offices, I believe we have about 100 offices throughout the world. I won't go through the details in terms of our geographical diversification, but you will see that Latin America represents about 20% of our overall geographical portfolio. And in terms of sectors, as I mentioned, we are active in every sector of the economy. Agribusiness represents about 13% today of our total portfolio. So again, our agribusiness now, if we focus just on our agribusiness portfolio, we have about $5 billion, probably a little bit more now, at the end of fiscal year 16, which I mentioned ended just a week ago. So about $5 billion spread out throughout the world, Latin America representing about 20% of that total. So we have over $1 billion now in our portfolio. In terms of subsectors, animal protein, fertilizer, agrochemicals, grain and oilseeds represent over 50% of our total portfolio. What do we see as our strategic priorities? I mean, focusing on agri and focusing on Brazil. What do we see as our strategic priorities in Brazil? So companies, partners which have an extensive supply chain, and where we can help those clients improve the competitiveness of their suppliers. So we're sort of strong believers in looking at the supply chain of the subsectors where we are involved, and we feel that we can make a difference by helping our clients help their suppliers. We have a preference, so we have for investments in less developed regions, which in the case of Brazil would mean probably the north and then the northeast. We have a very active and important important mandate on renewable energy, and therefore, again, that's a sector that we like, and we look to additional opportunities. And we have had presentation the last day and a half on renewables, on ethanol, on using bagasse for energy, all sectors where we are extremely active and would like to do more. Infrastructure projects, again, we all know about the importance of infrastructure in a place like Brazil in particular, the cost of infrastructure, given the opportunities you see in Brazil, additional volumes that will be that we will see in the markets, the importance of developing the infrastructure to accommodate those additional volumes. We feel it's an important medium and long-term assignment that we have, and IFC would like to support it. We also focus on what we call South-South investments. So it would be investments by Brazilian companies moving out of Brazil, looking into new frontiers, as well as foreign companies, many cases what we call South, but developing companies from developing countries investing in Brazil. Finally, we look for companies that have the capacity to expand their production in, as we mentioned, in a sustainable fashion. And as I mentioned earlier, we're strong believers in looking at the supply chain, and we also look into our
investment or portfolio of investments and this, as a value chain, all the way from primary agriculture to retail. We're not including them in this presentation or in this chart, but we have an active portfolio also with retailers, including supermarkets throughout the world, but including financial intermediaries, some of the names of our most recent investments here in Brazil. What I mentioned earlier, size of our investment, size of our portfolio, and we use the term investment a little bit loosely in the terms that by investment we mean both loans and equity. I won't go into the details of each one of the instruments that we provide, but loans, equity, trade finance, syndication. For every dollar that we provide for our own account, we have the ability to mobilize from third parties, and anywhere from sovereign wealth funds in the case of equity to commercial banks that for one reason or another prefer to participate in the financing of a company, of a project, under what we call the IFC umbrella. We also help with structured finance and with risk management. So we have the ability to work with treasury operations of the clients where we operate and provide services, hedges, swaps, which may be difficult for our clients to tap directly. In terms of our investments, or use of proceeds, anywhere from general capital expenditures to acquisition finance to working capital. Again, we meet with our client and we see what the needs of the client are, and we try to accommodate those needs. In terms of amounts, I think we have anywhere from, I don't know, I'm not sure in Brazil we go that low, but $2 or $3 million loan to a small agri company in Senegal, to perhaps a recent investment of about $600 million in Argentina, out of which we provided $100 million roughly for our own account, and the remaining 500 million was mobilized from third parties. So, sorry, one last. Just briefly, nothing new in terms of what we will consider in our investment decisions. We have a comprehensive due diligence. We look for competitive advantage, for management. When there are market distortions, we try to make sure that the companies that we support are competitive without any distortion that may temporarily help their bottom line. We look into corporate governance, and by the way, we have internally resources and teams that can help with each one of these items mentioned here. So we have a corporate governance team. We work with our clients that want to improve on their corporate governance. We help on that. We look into environmental, as I mentioned earlier, that triple bottom line, environmental and social risk. We have a very strong in-house team looking at environmental and social risk management. And obviously, as part of that triple bottom line, we looked at returns, NPV, IRR, things that you're familiar with. Second theme in terms of what we look during our due diligence, development impact, and by that we mean sort of benefits to the stakeholders, whether in terms of job creation, in terms of climate change mitigation, investing in poorer regions, as I mentioned earlier, helping the full supply chain of our clients. And finally, I think we may have coined that term in terms of additionality. By that we mean what is the reason for having IFC? How can IFC
make a difference to the client, as opposed to perhaps other players in the market that may provide the financing. So in addition to perhaps long-term finance, which otherwise may not be available, can we help on the social and environmental agenda? Can we help improve corporate finance? Can we help a company that is moving on that path to an IPO or to issue a corporate bond or to expand outside their frontiers? How can IFC make a difference? I'm not sure whether we will make available these presentations to the participants, but these are the names of myself, my colleagues, which will be happy to answer any additional question or help as needed. So finally, thank you very much for your attention. I'll pass it on to my colleague. Muito obrigado, Oscar. Parabéns pela precisão no tempo, você acabou exatamente com 15 minutos, uma precisão fantástica. Marcelo. Boa tarde a todos. Gostaria, antes de iniciar a apresentação, parabenizar aqui pela organização desse excelente fórum e agradecer a possibilidade do banco estar aqui apresentando um pouco como ele atua com o setor, com o agronegócio e mostrando um pouco a visão do BNDES sobre o agronegócio. É um desafio aqui, vou tentar cumprir o tempo, ser tão preciso quanto o meu colega, mas é um grande desafio. Vamos lá. Bom, aqui uma visão geral de como o banco enxerga o agronegócio. Na verdade, ele atua os diversos segmentos do agronegócio, desde o pequeno produtor rural até os médios e grandes, as cooperativas, a agroindústria, que tem um papel importantíssimo no setor, as companhias de trade, enfim, o banco atende todo o segmento do agronegócio e tem um portfólio de produtos bastante abrangente. O banco financia também especialmente máquinas e equipamentos, com uma visão de financiamento de longo prazo, mas não somente isso, financia projetos de investimento, financia a inovação, que é um tema bastante caro e importante para esse setor, e toda a questão relacionada à infraestrutura, que é um tópico importantíssimo e que a gente tem que ajustar de acordo com a necessidade do setor, é um tema que eu vou abordar mais adiante. Bom, o apoio ao setor no banco, ele é bastante significativo, ele vem mais ou menos em linha com a participação do setor no PIB, ele se aproxima da participação do setor do agronegócio no PIB brasileiro. O banco ele é uma fonte importante do financiamento de investimento, então, alinhado com as políticas públicas creditícias do governo federal, o banco ele representa hoje aproximadamente 50% do total de funding de investimento para o setor agropecuário. Isso em forte parceria com o sistema financeiro nacional. Então, o banco atua diretamente, mas também com uma forte parceria com os bancos comerciais, os bancos de desenvolvimento, as cooperativas de crédito, enfim. A questão do financiamento de bens de capital é um carro-chefe, digamos assim, no financiamento ao setor. O Brasil tem uma indústria de bens de capital bastante pujante, bastante forte, e a questão de incorporação de tecnologia, ela é, na visão do banco, uma peça importante para o setor. E isso, dentro do financiamento da FINAME, a participação no financiamento de investimentos ao setor, ao agronegócio, ele vem num crescente. Hoje atinge 25% da participação na FINAME, com especial destaque para o programa Moder Frota. Então, o setor tem diversos desafios que nós conhecemos bem, desde a questão da inovação, questão de eficiência, incorporação de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e o banco ele tentou construir um portfólio de produtos olhando esses três pilares: o pilar da produção agropecuária, o pilar da agroindustrialização e o pilar da comercialização. Então, ele tem um portfólio bem amplo de produtos de financiamento que pegam diversas necessidades, como a questão da logística, a questão da agricultura de precisão, a questão de biocombustíveis, que o banco financiou fortemente, a renovação de canaviais, a estocagem de etanol, a questão de difusão de tecnologia, agricultura familiar, enfim, é um portfólio bem amplo. Eu vou ter que focar em alguns temas
e aí nós destacamos alguns temas aqui na apresentação para compartilhar com os senhores. A questão da inovação, que é relevantíssima para o setor, como sabemos. Então, o banco lançou há algum tempo o edital chamado Inova Agro, com foco de identificar projetos e perspectivas de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e ele conseguiu mapear um pipeline bastante interessante de aproximadamente R$1 bilhão em parceria com a FINEP, focado em pesquisa e desenvolvimento, especialmente melhoria genética animal e vegetal, e a questão de melhoria de processos de beneficiamento. Então, essa foi uma iniciativa interessante que permitiu o banco conhecer um pipeline de investimentos em todo o país, em institutos e empresas. E, baseado nessa iniciativa, o governo lançou também o programa Inova Agro, que aí o foco é justamente a questão da difusão de tecnologia, a absorção pelo produtor rural da tecnologia gerada na indústria e gerada nos centros de pesquisa. Então, o banco vem apoiando, ele vem num crescente esse programa. É um programa que a gente acredita que tem um grande potencial de promover uma melhoria e um avanço na produtividade, na competitividade e na absorção de boas práticas agropecuárias e de gestão. A questão da infraestrutura, ela é um tema central. Hoje, a gente sabe que o custo de transporte no país, quando a gente compara com países similares em termos de território, ele ainda é um custo bastante elevado. É um tema que a gente precisa avançar. O banco ele vem interagindo muito proximamente e muito ativamente com o governo federal na estruturação de projetos de infraestrutura. A gente tem uma oportunidade que é conhecida, que a gente tem uma concentração do escoamento da safra pela região sul e sudeste, e uma oportunidade de criar novos canais e ampliar canais de escoamento pelo norte e nordeste do país. Então, o banco apoia uma série de projetos de portos, de rodovias e de hidrovias também, para justamente estimular, estabelecer e reforçar esses canais de escoamento pelo norte e nordeste, ganhando eficiência, ganhando em termos de custo, até mesmo pela proximidade dos destinos das mercadorias. Então, hoje o banco tem uma carteira bastante robusta, que pega desde rodovias, ferrovias, portos, a questão de navegação, que também é muito importante, que o Brasil precisa avançar. É uma agenda que ela envolve o financiamento dos projetos, mas também envolve a preocupação com a estruturação, com a modelagem dos projetos e a questão das concessões. Então, estimular as concessões é um foco bastante claro para o BNDES, muito alinhado com a diretriz e com as políticas emanadas pelo governo federal. E essa é uma agenda bem prioritária no banco hoje, e eu acredito que é uma agenda que pode gerar muito valor para o nosso setor, para o agronegócio, que é um setor que tem uma competitividade bem conhecida, uma competitividade muito alta, mas que, infelizmente, a questão da infraestrutura ainda é uma agenda que deixa de ver e que a gente precisa de avanços. Bom, o tema da agricultura sustentável, ela é uma agenda bastante relevante, bastante importante. O banco acompanha e apoia bem proximamente essa agenda, especialmente pelo programa ABC, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Então, o banco, ele, em parceria com os bancos privados e públicos, ele vem estabelecendo um processamento dessas operações cada vez mais ágil e um atendimento às necessidades do mercado. Então, no último Plano Safra, que se encerrou agora, a gente passou da marca de 1,2 bilhão aplicado em agricultura de baixo carbono. O Brasil assumiu metas importantes, metas em fóruns internacionais relacionados à redução de emissões e recuperação de pastagens degradadas, e o banco, sentindo a necessidade de qualificar o mercado, sentindo a necessidade de que os técnicos bancários conhecessem melhor esse produto, lançou uma iniciativa também que se chama Capacita ABC, em parceria com diversas instituições, justamente para melhor qualificação dos técnicos bancários e dos técnicos agrícolas, dado que são projetos mais sofisticados do ponto de vista de elaboração.
A agricultura familiar, nós sabemos, tem um papel relevante na economia nacional, especialmente na questão do abastecimento interno, além de todas as externalidades e o retorno social. Então, o banco opera o Pronaf desde a década de 90, vem intensificando esse apoio com foco especialmente em cooperativas de crédito e bancos cooperativos, que são excelentes instrumentos de acesso ao crédito. Então, especialmente para esse segmento, para esse público, essa estratégia tem funcionado bem e os números mostram isso. As cooperativas, como foi dito aqui, é uma ferramenta, é um instrumento muito interessante, é um instrumento de dinamização da economia local, de desenvolvimento regional, de gestão até, e especialmente para os pequenos e médios produtores, é um instrumento que o banco acredita muito, ele vem apoiando com diversos programas, o crescimento é bastante significativo, na verdade ele cresce numa velocidade muito maior do que a média da carteira. Então, a gente tem hoje um apoio anual na faixa de 3 bilhões de reais para cooperativas, com todos os segmentos e todos os portes de cooperativas. Então, uma estratégia que o banco vem apostando e vem apoiando com bastante firmeza. Por fim, o cartão BNDES, ele, apesar de não ser um produto especializado no meio rural, ele é um produto bastante interessante que atende também os pequenos empreendimentos. Então, o cartão BNDES ele é um produto totalmente eletrônico, bastante simplificado. Ele estabelece um limite de crédito para o cliente, para a pequena empresa, e por meio desse limite o cliente consegue acessar uma série de produtos que são credenciados nesse portal do cartão BNDES. Então, são mais de 8 mil produtos disponíveis para o setor relacionado a diversos segmentos como avicultura, máquinas e equipamentos agrícolas, sistemas de irrigação, enfim, tem um portfólio bastante grande, bastante interessante de produtos. Ele é uma ferramenta adicional para o apoio ao setor e uma ferramenta extremamente ágil e desburocratizada. Então, tentando resumir um pouco os desafios na ótica de financiamento ao setor, bom, a questão de produtividade e a incorporação de tecnologia associada a isso, ela é uma questão dada. Na verdade, a gente tem uma necessidade crescente de atendimento às demandas por alimentos, especialmente com toda a questão que conhecemos do aumento da classe média e o que deriva disso. E o Brasil, como um líder nesse setor, terá que fazer investimentos, e o banco enxerga um papel fundamental no financiamento desses investimentos. A agregação de valor às cadeias produtivas e a inserção em cadeias produtivas globais. Esse é um tema bastante caro ao BNDES, bastante importante, que, especialmente nas agroindústrias, ele é estratégico, ele é central, e o banco tem uma atenção bastante dedicada a esse tema e produtos que apoiam essa necessidade. É um processo de melhoria contínua e profissionalização de gestão do setor. A gente percebe isso claramente, como o setor vem se profissionalizando e vem investindo em gestão. A gente percebe isso tanto por parte do produtor, como por parte das empresas e das cooperativas. Isso é bastante importante no acesso ao crédito. Você tem um projeto que se mostre viável e que se mostre sustentável, financeiramente sustentável. Então, essa questão para o financiamento do setor, ela é bastante importante. O apoio à produção e investimento na agricultura familiar e cooperativas, por todo o retorno social que isso gera, mas também pela questão econômica. Então, o que a gente percebe é que a agricultura familiar ela cada vez está mais tecnificada, e as políticas públicas foram importantes para promover essa tecnificação, e o BNDES vem acompanhando e apoiando fortemente essa estratégia. E, por fim, o que é central e a gente considera de extrema importância é a questão da sustentabilidade ambiental e a questão da adaptação às mudanças climáticas. Então, os novos padrões de sustentabilidade, o Brasil é visto no mundo como um líder nesse segmento, e não poderia ser diferente pela sua competência. Então, ele acaba sendo uma referência em questão de sustentabilidade. Então, o setor financeiro também precisa estar bem atento e acompanhando isso, e toda a preocupação derivada da questão de mudanças climáticas, novos padrões e a necessidade de tecnologia e de biotecnologia
associado a isso, acredito também que seja uma oportunidade. Então é isso, eu gostaria de agradecer aqui e me colocar à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns também pela precisão no tempo aí. Vamos ouvir agora o Álvaro. Alô, bom. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Datagro, na pessoa do Dr. Plínio Nastari, a quem eu admiro muito, não só como profissional, mas como pai e chefe de família. Dr. Plínio, o senhor conseguiu um feito, o senhor engajou desde cedo os filhos, o Guilherme e o Luiz Felipe, no seu sonho, e que tornou a Datagro numa empresa de referência no agronegócio. Também, logo, eu quero agradecer também ao Dr. Cesário, ao Sérgio da Abramilho, por estarem todos envolvidos nesse evento, que mostrou a magnitude quando tivemos a presença do nosso presidente ontem. E realmente foi uma surpresa, todos os noticiários falaram do GAF, todas as televisões. Assim que eu recebi esse convite para participar como palestrante, eu fiz uma pesquisa com alguns amigos mais próximos para encontrar o tema que fosse mais adequado e que eu realmente pudesse traduzir. Ficou faltando um. Ficou lá? Vou lá buscar. E que eu pudesse trazer. Ok, obrigado. Tá certo. E dividir com vocês um pouco do conhecimento. Então, aproveito para agradecer também ao Rodrigo Rodrigues, que eu sei que está aqui, falou que ia vir só para ver a apresentação, ao Rodrigo Botti, ao Marcos Ferreira, o José Cullen e o David Sono, que eu acho que também está aqui. Muito obrigado por compartilhar ideias de vocês e o conhecimento. Bom, pergunto se vocês todos estão me ouvindo, se o tom da minha voz está adequado, está tudo bem? Muito bem, porque na maioria das vezes que eu estou num palco como esse, eu não estou falando, Renato. E alguns já sabem, além de corretor de seguros, advogado, eu também sou músico, já há quase 40 anos. E quase sempre que eu estou num palco como esse, eu estou tocando meu trompete. E por várias vezes a gente tem tocado também nos eventos da Datagro, isso está virando uma tradição. E ontem eu cheguei em casa e a minha esposa falou: nossa, como você está feliz? Eu falei: ontem eu toquei. Mas você não foi no evento da Datagro? Eu falei: então, mas eu também toquei. Mas muito bom. E por falar em música, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O trecho dessa música é de um cantor e compositor muito conhecido aqui no Brasil, chamado Jorge Benjor. Porém, ele não traduz mais o sentimento que tínhamos há anos atrás, que o Brasil estava livre de catástrofes naturais e desastres ambientais. Nossa realidade é outra. Temos visto em vários noticiários da televisão informações de eventos que nunca ocorreram, relacionados ao clima e também relacionado ao meio ambiente. Vamos lembrar recentemente o que houve em Campinas, um tornado, que no Brasil, quando que a gente ouvia falar de tornado? O tornado destruiu praticamente um condomínio de casas em Campinas. Para quem mora fora do Brasil, Campinas está próximo, está perto de 100 quilômetros. Na verdade, o Brasil não é mais o mesmo. Por isso, eu pensei e quis compartilhar um pouco dessa ideia, e o tema do que eu vou falar hoje, pretendo ser tão pontual quanto os meus amigos aqui, sobre mudanças climáticas e riscos ambientais.
Dr. Cesário, curadoria do GAF não poderia ter sido mais feliz na escolha desse tema. Eu peço a liberdade e eu acrescentei uma palavrinha só: melhor. Porque quando a gente pensa em melhor... Obrigado. Quando a gente pensa em melhor, a gente pensa em melhorar o quê? A produtividade, melhorar a rentabilidade, a lucratividade, eficiência, reduzir perdas. E sobre isso, ao final da minha apresentação, eu vou falar alguns instrumentos que poderão ajudar a reduzir ou mitigar essas perdas. Muito bem. Eu fiquei assim, com essa cara, quando eu comecei a pensar nesses dados, só que esse cara tem um pouco mais de cabelo. Mas, na verdade, é certo que nós estamos livres de tsunamis e terremotos. Um estudo recente, feito por um ressegurador local aqui no Brasil, chamado Terra Brasis, eles conseguiram mapear as catástrofes naturais que ocorreram num período de 2010 a 2014. Como é que eles fizeram isso? Até porque aqui a gente tem um pouco de dificuldade de ter informação. Eles utilizaram dados públicos que estavam disponíveis na Secretaria de Defesa Civil, onde os municípios alegaram, quando enfrentaram alguma situação que eles não conseguiam, de alguma maneira, lidar, alegaram estado de emergência ou calamidade pública. Então, a Terra Brasis fez o quê? Fez um cruzamento dessas informações e criou essa base de dados. É possível, inclusive, que sejam números mais expressivos do que esses que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos aos dados. Por força do tempo, eu reuni esses dados de granizo, geada, erosão, deslizamentos e incêndio florestal, 380 casos em 4 anos. Vendaval e ciclone, gente, 399, quase 100 casos por ano. Alagamentos e enchentes, 3.635 casos. Estiagem e seca, realmente é impressionante, 8.789 casos, de municípios que pediram ajuda ao Poder Executivo, solicitando estado de emergência ou calamidade pública. Olhando para o Brasil, 13.203 casos. Gente, é muita coisa. Falar um pouquinho o que o mundo está discutindo hoje, e a pauta da agenda global estão as mudanças climáticas, o efeito estufa, o aquecimento global. Um instituto conhecido, alemão, chamado Germanwatch, fez um levantamento nos últimos 20 anos e conseguiu encontrar um dado muito relevante. 530 mil mortes. Houve 530 mil mortes em função de eventos climáticos extremos, trazendo prejuízos de mais de 2,5 trilhões de dólares. Um pouco mais recente, para 2014, o Suisse Re fez um outro levantamento, encontrou 980 eventos climáticos, e as perdas ultrapassam 110 bilhões de dólares. Dr. Plínio, o senhor falou recentemente na sua apresentação do nosso PIB do agronegócio. O senhor imagina o que a gente produz aqui em um ano, se perde, ou se perdeu em 2014, com a mesma quantidade de dinheiro feito em função de problemas do clima. Então, COP21, Poggetti comentou ontem, 188 países assinaram um tratado para limitar o aquecimento do planeta e manter a temperatura abaixo de 2 graus. O mundo está em busca de trocar fontes de combustíveis fósseis por renováveis. O Nizam falou há pouco
do baiano. Eu só ia comentar também que o baiano, além de tudo, ele não nasce, ele estreia. E eu acho que o agronegócio, e com falsa modéstia, nós somos um show se falarmos em matriz energética. Ainda mais do nosso etanol, combustível completão. Principalmente, eu tive a oportunidade de participar em 2 eventos esse ano, da Datagro, um em Nova York e outro em Londres. E eu vi, pela primeira vez que eu tive nesse evento, que nós somos a vitrine para o mundo. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e realmente ficar energizado e ir para cima e falar do nosso potencial. Olhando um pouco aqui para a agenda local, e o que eu penso que a agenda local deveria estar focada nos efeitos que o aquecimento tem trazido para a nossa sociedade. Mudanças climáticas extremas, ou eventos climáticos extremos, são causados por mudanças climáticas. Olhem recentemente, as ondas de calor aqui no sudeste, próximo da nossa região, aqui de São Paulo, afetaram, trazendo estiagem, Renato, e a seca. Mais de 27 milhões de pessoas foram afetadas. E as perdas ultrapassaram 5 bilhões de dólares. Se vocês pensarem um pouquinho, é muita coisa. Os hábitos alteraram. Indústrias, agricultura, reservatório seco, tudo isso numa realidade próxima. Pensando um pouco na questão do meio ambiente, o que houve com Mariana, ficamos no noticiário do mundo todo. Olha o Brasil, 35 municípios foram afetados com Mariana. As perdas, danos materiais passam de 1,2 bilhões de reais. Isso sem contar a reparação do meio ambiente, que foi assinado um termo de ajustamento em conduta de 20 bilhões para 5 anos. E ainda está sendo contestado por vários ministérios públicos. Muito bom, meu tempo está indo, eu vou... Tivemos uma série de lições de aprendizado em função desses eventos. Mas o principal deles é a necessidade de uma mudança cultural. Ficou claro a existência de uma cultura não voltada à prevenção e mitigação de riscos. Isso é o que está claro. E o nosso desafio da liderança do agronegócio é saber quais são os efeitos, os impactos que essas perdas, sejam climáticas ou não, ou decorrentes de eventos ambientais, trazem no nosso dia a dia, no nosso fluxo de caixa e no nosso negócio. Eu peço a liberdade, eu ainda tenho mais 3 minutos e eu tenho que apresentar a solução. Como eles foram muito rápidos, coordenador, se eu precisar eu tenho mais 2 minutos? Então tá bom, rapidão. Eu peço a liberdade só para vocês refletirem sobre o que eu estou falando de mudança cultural. Então vou me abstrair do tema agora e vou falar sobre uma coisa que está no dia a dia de todos. Acho que a maioria que estão aqui no auditório tem um veículo. O que acontece é que no dia a dia a gente entra no piloto automático e vai só renovando. Um belo dia você se vê a infelicidade de se envolver num acidente. E pior ainda, com o juiz. Não tenho nada contra juiz, pelo contrário, os juízes estão fazendo uma transformação no nosso país. Mas se você não tiver uma cobertura aqui no Brasil, para quem não mora aqui, o seguro de veículos, ele não é obrigatório. Você contrata o seguro de danos que você causa materiais ou pessoais a terceiros pelo valor que você define. Em outros países não, já tem um limite estabelecido. O que acontece na prática é que se você se envolver num acidente e não tiver um valor definido para os danos que você causar a terceiros, você vai colocar a mão no seu bolso. Ou então você vai vender uma casa, vai vender um carro. Então é sobre isso que eu estou falando. A mudança cultural que eu estou querendo provocar e a reflexão é que a gente tem que pensar antes que as coisas aconteçam. Mudar a postura, estudar o que pode fazer e que impacto isso vai trazer. Então acho que isso é muito importante. Agora sim, para as soluções. Pensando na ótica do clima,
Acabou de chegar aqui no Brasil uma ferramenta chamada Seguro Índice Climático. Na verdade, é como se fosse um RED do clima, onde é feito por medida, sob medida, para cada cultura. E o agricultor define os parâmetros, junto com a seguradora, que ele suporta em relação ao aumento ou diminuição de temperatura, excesso ou falta de chuva. O gatilho dessa pólice é quando ultrapassar esse limite, você tem acesso à indenização que você contratou. Pois bem, isso, em outros países, já tem outras atribuições. Por exemplo, na indústria de roupa. Se a indústria fez uma coleção de inverno e ficou verão, não vendeu, ou ao contrário. E aqui, Renato, você que está no grupo do GRI, junto com o André, meu irmão, está voltado também para a parte de energia. Se choveu e não teve energia. Então, essa é uma ferramenta recém-chegada, sob medida, e pode ajudar o agronegócio a se prevenir das perdas. Sobre a ótica do clima, eu acabei de falar, sobre a ótica do meio ambiente, não sei se vocês sabem, mas a legislação é extremamente rigorosa aqui no Brasil em relação aos eventos ambientais. Aqui impera a responsabilidade objetiva. Aquele que causou o dano é obrigado a reparar. Ah, mas eu não tive culpa, não tem importância, vai ter que reparar esse dano. E, de novo, o dinheiro vai sair do bolso ou de um outro bolso. Aqui tem um bolso que pode ser seu, e aqui tem um bolso, eu sempre mostro esse bolso, às vezes quer alguma coisa, que pode ser da seguradora. Você tem que fazer uma escolha, mas pelo menos você tem que estar consciente de qual bolso vai sair. Então, o seguro ambiental, na dimensão do dano ambiental, ele restaura a área até o valor contratado, e na dimensão da responsabilidade civil, ele garante os danos que causar a terceiro, seja material ou pessoal, inclusive o custo dos transportes dos resíduos, que não é barato, o dano moral, enfim. Bom, meu tempo acabou, eu quero deixar para vocês uma mensagem de otimismo. Eu acredito no Brasil. Se o agronegócio é o motor da nossa economia, todo motor precisa de um combustível. Nesse caso, meus amigos do BNDES, do IFC, esse capital, esse combustível é o capital. E esse capital precisa de proteção. E é sobre isso que eu estava falando agora. Vocês são craques no negócio de vocês. Não vou vir aqui dizer dos riscos que existem antes da porteira, no meio da porteira, e dentro da porteira ou depois da porteira. O que eu gostaria que vocês refletissem é que a gente precisa aprender com o passado para fazer um futuro melhor. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, doutor Filhinho, agradeço ter a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento, e aqui vai ficar os meus dados. Eu sou o Álvaro Dabos, a nossa empresa fez 36 anos, agora em junho. Também somos uma empresa familiar, como a da Tagro. Obrigado. Uma musiquinha. Agora vamos começar as perguntas e fazer um pouco aqui do debate. Vocês podem mandar as perguntas pelo aplicativo, e eu vou iniciar aqui algumas perguntas, vou fazer uma para cada um. Primeiramente para o Oscar. Nós tivemos hoje, o Álvaro citou, no grupo de empresários com o ministro Moreira Franco, um dos pontos que a gente tem debatido muito para os investimentos no Brasil diz respeito à volatilidade cambial. E, obviamente, que num país que não está com uma estabilidade, ela reflete, né, num risco maior. E, recentemente, nós fizemos até uma operação com o IFC em reais. Então, eu queria que você desse alguma palavrinha sobre essa possibilidade do IFC fazer financiamentos em reais e dar um suporte às empresas brasileiras na moeda em reais, principalmente para aqueles investimentos que não estão atrelados a uma receita em dólar.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad para comentar sobre el tema de moneda de cambio, ¿no? Moneda extranjera. Por mi presentación quizás quizás no quedó claro nuestro financiamiento, si bien en general tiende a ser en moneda extranjera. En muchos países tenemos la posibilidad de dar financiamiento también en moneda local, y uno de los países donde podemos dar financiamiento en moneda local es aquí en Brasil. El mecanismo que utilizamos para poder dar financiamiento en moneda local creo que no es de interés para este fórum y definitivamente no es de interés para el cliente necesariamente. Lo que el cliente tiene que saber es que podemos dar financiamiento en moneda local, en reais, y lo hacemos a largo plazo. No estoy seguro hasta qué término, hasta cuándo podemos llegar, pero creo que 6, 7 años en moneda extranjera, en reais lo podemos hacer. Y lo hacemos a través de un swap aquí en el mercado doméstico. Creemos que es muy importante esa posibilidad de dar financiamiento en moneda local. En muchos casos nuestros clientes son exportadores, entonces tienen un hedge natural para el tema de la volatilidad de la tasa de cambio, pero en muchos casos nuestros clientes son clientes en el mercado local, y ese riesgo adicional sumado a los demás riesgos que uno ya tiene en el negocio es un riesgo que preferimos mitigar. Entonces tenemos esa habilidad de hacer ambos. Gracias. Muito obrigado, Oscar. Marcelo, dos pontos importantes no agribusiness brasileiro é o fato de que todos nós sabemos que a competitividade do produtor no Brasil é muito grande. Porém, o que coloca atrás, muitas vezes, dos Estados Unidos na colocação dos seus produtos na Ásia, diz respeito à questão de logística, né? A questão da infraestrutura. Então, você colocou ali na sua apresentação, né, que o BNDES vem dando apoio à infraestrutura. Obviamente que essa questão passa, né, pela discussão das concessões, e muitas vezes ela tem uma interferência com o governo federal, estadual, municipal. Mas existe a infraestrutura básica também do próprio produtor, e eu gostaria de ouvir de você quais são os passos e o que é que o BNDES pode dar suporte, e tentando colocar o produtor junto com esses investimentos, né? Porque é muito importante que ele identifique qual é a melhor e a mais barata maneira de escoamento no seu produto. E só aproveitando, a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Santos, da Mercedes-Benz, que diz respeito também qual é a sua visão com relação ao modelo de transporte hoje, né, que basicamente é mais caminhão, né, e qual é a perspectiva que você vê? Perspectiva em relação? Quais são as perspectivas, se você acha que vai continuar sendo muito transporte rodoviário ou não? Sim, perfeito. Bom, de fato, a questão de logística, de infraestrutura, ela é central para o agronegócio, né? O setor tem uma competitividade muito boa em termos de produtividade, de produção, mesmo quando comparado com países líderes no mundo, e a gente tem ainda uma infraestrutura que não atende perfeitamente o setor, é isso que percebemos, né? O banco ele apoia fortemente a infraestrutura, ele acompanha muito de perto todos os programas e projetos do governo federal, muito alinhado com toda a política do governo federal, e isso está em discussão nesse momento. A gente percebe uma premência nesse tema por parte do governo federal, justamente para estimular o investimento privado. Então, estimular as concessões, estimular o empreendedor a investir na infraestrutura, e também existe uma agenda importante, que é trazer o capital privado para o financiamento. Então, a gente não pode desconsiderar esse tema também, é um tema que o banco está atento e busca estimular com diversos mecanismos esse tipo de ação. Com relação às infraestruturas que atendem o produtor, o banco focou muito o investimento, especialmente em armazenagem. Então, o banco operacionalizou alguns programas que atendem a questão de armazenagem, que a gente sabe que é uma carência. A gente tem, segundo dados da FAO, o último dado disponível, a gente atendia algo como 0,8, 0,9 da produção, quando o ideal é 1,2, 1,3 da produção. Então, de fato, há um déficit e o Brasil precisa continuar investindo. O banco está apoiando esse tipo de investimento que a gente acredita que ser estratégico para o produtor. Obrigado, Marcelo.
Bem, Álvaro, a gente está falando muito aqui de financiamento, né? E, obviamente, quando a gente fala de financiamento, a gente fala de uma avaliação de risco, né? E as garantias e a mitigação de risco está sempre atrelado ao melhor financiamento, às melhores condições de financiamento. E, na minha visão, essa questão, eu queria ouvir sua opinião, o rating operacional, a avaliação da empresa que está solicitando financiamento, qual é o impacto disso na questão de seguros e, efetivamente, no financiamento? Poxa, Renato, você me deu um gancho que eu acho que eu não vou deixar de falar isso. Eu estou fazendo um trabalho agora recente, pensando um pouco, e aqui eu vou trazer para o agronegócio. A maioria, o mercado financeiro olha para o retrovisor para fazer uma análise de balanço. Essa que é a verdade. E eu acho que tem instrumentos para forçar eles a olharem para o para-brisa. Vou dar só um exemplo, talvez o Dr. Plínio vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. O BENRI, que é um instrumento que está sendo desenvolvido agora, recentemente, é um rating que está sendo ajustado para o mercado e para as usinas de açúcar e álcool. Eu acho fundamental que vocês, como agente do capital, consigam olhar para o agro, não só olhando para o para-brisa, mas olhando os níveis de eficiência, se a empresa tem uma boa potencial de moagem, e isso tudo vai traduzir em mais segurança. Não adianta olhar para o retrovisor, ver que está com endividamento, índice de liquidez corrente alto, patrimônio líquido de um determinado jeito, mas tem uma capacidade operacional de geração de caixa muito grande. Às vezes você dá, então, uma capacidade, um limite para uma empresa que hoje está numa situação, mas já está lá na frente apontando que vai ter problema. Então, Renato, eu não sei se eu acho fundamental, acho que o rating, a capacidade que a indústria tem de mostrar que está olhando para o para-brisa e como ele vai performar é fundamental. Obrigado. Tenho mais uma pergunta aqui. Eu sei que o tempo está esgotado, mas vamos tentar fazer mais algumas perguntas aqui. Marcelo, existe uma necessidade de investir em pequena e média empresa, e como é que seria o interesse do BNDES em fazer essas parcerias com grandes empresas da agro? Ou seja, como é que o BNDES poderia atuar? É a pergunta da Ana Colassino. Atuar com grande empresa? Como que o BNDES poderia atuar promovendo, né, esse apoio a pequenas e médias empresas numa visão de parceria com as grandes empresas? Eu me lembro que, quando eu estava lá no BNDES, uma das operações de sucesso que o BNDES fez foi o financiamento ao produtor de fumo, naquela época, junto com a Souza Cruz, né, que era o comprador, né, da produção, e era todos eles agricultura basicamente familiar, e isso foi um grande sucesso, com um índice de inadimplência baixíssimo e uma produção muito alta. De fato, essa modelagem é bastante interessante, o banco continua utilizando largamente, especialmente onde a gente tem um processo de integração muito forte. Então, nas cadeias que são integradas, essa parceria da grande empresa e dos pequenos produtores, ela é muito eficaz, né, especialmente para a questão de mitigação de riscos e de controle operacional, né? Então, o banco ele atua assim em diversos tipos de financiamento, e até com uma filosofia de empresa âncora também, ligadas a fornecedores. Enfim, essa modelagem ela é viável e ela é muito utilizada. É uma forma de apoiar, existem outras maneiras de apoiar. O banco desenvolveu muitos mecanismos nos últimos anos para chegar mais próximo da pequena empresa, e a pequena empresa, claro, é uma prioridade. Acessar recursos de financiamento de longo prazo é especialmente importante para os pequenos empreendimentos. Eu até acredito que, por exemplo, na questão dos produtores de frango, né, o integrado, né, ou seja, você pode atrelar as receitas dele e vincular isso ao pagamento do financiamento, porque muitas vezes você não vai conseguir, de um pequeno produtor, as garantias exigidas pelo BNDES. Então, existe a possibilidade de você utilizar essas receitas, né, da própria venda, quando ele fizer do frango para uma Perdigão, ou qualquer uma dessas empresas. Isso tem sido feito no BNDES? Tem sido feito, a gente tem estimulado o mercado.
a financiar dessa forma. A gente acredita que tem um potencial muito grande no financiamento utilizando esse tipo de modelagem. Eu não sei se eu ainda tenho mais algum tempo. O Plínio está fazendo um sinal negativo, então eu vou encerrar por aqui, agradecer a participação do Oscar, do Marcelo e do Álvaro. Muito obrigado.